Bom, bem-vindo a todos, todas e todos, a mais um ciclo de apresentações e palestras da 22ª SAF PUC-Rio. Vamos iniciar agora a mesa de apresentações dos discentes do programa de pós-graduação. E antes de dar início, vou passar um pouco a dinâmica da mesa, que a cada apresentação terá o tempo de 20 minutos para a comunicação. Quando chegar ao próximo final, farei uma sinalização, avisando que faltam 5 minutos, e ao término das apresentações, abriremos para discussão e perguntas. Então, quem tiver pergunta, pode sinalizar no chat, que vamos recolher os nomes, para que no final possa abrir o microfone e fazer a pergunta. E, por fim, um intervalo de 10 minutos antecedendo a palestra, da professora Aldibênia Machado. A primeira apresentação, então, é do Adamo da Veiga, com o título Fascismo do Presente, uma análise do bolsonarismo a partir de Deleuze e Guattari. Então, Adamo, obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado a presença de todos. É legal estar com bastante gente, né? 26 pessoas. E então, eu vou fazer uma fala que está no objetivo é a aplicação da teoria do fascismo de Deleuze e Guattari ao bolsonarismo enquanto movimento de massas no Brasil do século XXI. É uma coisa que é uma pesquisa que eu tenho feito no último ano. A ideia é apresentar brevemente qual é a teoria do fascismo do Deleuze e Guattari e, em seguida, chegar no que seria isso aplicado ao Brasil de 2021. A teoria do fascismo de Deleuze e Guattari, ela fez muito sucesso em militância e etc. Todo mundo meio que fica falando de microfascismo, etc. Inclusive o vizinho do Vitor, que postou acusando o síndico de microfascismo, uma coisa muito ampla, mas assim que tem pouca gente aplicando isso de fato a coisas mais concretas, que é um problema do deleuzianismo em geral, né? E como é que Deleuze e Guattari trabalham, né, o que seria o fascismo para eles? O fascismo para eles é uma estrutura própria do desejo, isso tem a ver com a sociopolítica que eles desenvolvem no Antiético no Mil Platôs. É um modo de desejo, uma configuração estrutural do desejo que assume a forma fascista nas sociedades capitalistas modernas, mas que, apesar deles não falarem especificamente sobre outras formas disso em outras estruturas, é o que eles têm em mente, né? É bem complexo, então vai ser um todo esquemático, mas se alguém quiser alguma clarificação posterior, é só fazendo as perguntas. Né? Para o Deleuze e Guattari, as sociedades, nas suas formações políticas, elas são, primeiramente, instanciadas por um regime próprio do desejo. O conceito de desejo, para eles, é uma versão retrabalhada do conceito de desejo da psicanálise freudiana-lacaniana, cuja alteração mais significativa é que, para eles, o desejo, antes de ser dado ou ser concebível pela falta, pelo recalque, ou pelas instâncias externas ao desejo, que seriam constitutivas do sujeito, para eles o desejo é primariamente, né, uma forma de produção, de criação. O desejo é um movimento de criação, e enquanto tal é simultaneamente a criação do indivíduo enquanto indivíduo, e da sociedade e da economia em geral. Como eles falam, de forma muito famosa no Antiédipo, o desejo faz parte da infraestrutura, no sentido de que determinado regime de produção, determinada configuração sociopolítica, ele é um regime de desejo. É uma forma como o qual o desejo produz, a partir de seus variados agenciamentos, as relações de trabalho, as relações do indivíduo com seus próprios corpos, as relações sexuais, né? O caráter eminentemente criativo do desejo é o que estaria por trás das organizações sociais de formas mais variadas, né? De certo modo, é próximo do Marx, né? Só que o Marx colocaria no lugar do desejo, né, o trabalho, mas o que eles estão procurando fazer é mostrar como o desejo, a libido, ela é tão importante na construção de uma forma social quanto as relações de trabalho, né? Ela seria o outro lado da infraestrutura capaz de distanciar as relações de trabalho e as relações sociais de produção. Aí o regime fascista é um regime que aparece, né, como uma forma do desejo se estruturar nas sociedades capitalistas modernas, que eles analisam no Platões e Monte Édipo em menor medida. Né? Importante nesse sentido é que o desejo, para o Deleuze e Guattari, vem junto do conceito de molecular, né? A dualidade molecular-molar é uma coisa que é muito comentada, que está presente na obra deles de forma ampla, e basicamente o desejo seria o campo molecular, um campo intensivo, que significa que é um campo que não temos identidades estabelecidas ou indivíduos assinaláveis, mas só relações de relações,
no sentido de ser pré e transindividual. Daria para explicar melhor cada um desses conceitos, mas infelizmente só 20 minutos. Mas o desejo, enquanto molecular, basicamente seria o campo em que antecede, ontologicamente, a formação de indivíduos, coisas e objetos. O campo do intensivo, que, a partir de um processo imanente a si mesmo, acaba produzindo, né, as representações molares, sejam elas indivíduos, ideias, objetos, coisas assinaláveis, né? O desejo intensivo, molecular e as identidades molares são os indivíduos. O desejo como pré-individual, ou mais precisamente transindividual, se a gente for usar o termo do Simondon, e o nível molar, onde temos instituições, pessoas, ideias, né, objetos, relações de produção, seria aquilo que é individualizado, individuado a partir do desejo, enquanto regime molecular de produção. Então, digamos assim, o desejo é aquilo que preside a gênese e o molar é aquilo que é geneticamente produzido pelas relações do desejo. O desejo é o movimento de produção, o molecular, e o molar é aquilo que é produzido, né? E um ponto importante da analítica política deles é que o desejo se aproxima da diferença da novidade enquanto produção, né? A produção não se esgota naquilo que é produzido, sempre há um desejo, ou um nível molecular que escapa ao produto, que sobra, né? E grande parte da analítica das diferentes formas de produção que eles trabalham no Antiédipo, a forma primitiva, a Bárbara despótica e a capitalista, é justamente se perguntando como diferentes esquemas estruturais de informações sociais conseguem, ou operam em relação ao desejo. Como eles impedem essa variação, como eles correm atrás dessa... Tendo que tá instável, como eles correm atrás dessa diferença, procurando, por um lado, né, impedir a diferença, impedindo que o desejo produza coisas novas, que se desfixe dos objetos ao qual investe, né, que seria mais o caso das formações bárbaras, estatais, né, que é um outro conceito todo complexo e meio problemático, mas que seria basicamente o que eles estão dizendo. Enquanto o capitalismo seria uma forma que deixa o desejo relativamente livre, solta o desejo para produzir coisas novas, e depois, ao invés de meramente reprimir, né, se aproveita essa libertação, dá a ela uma forma, né, na famosa forma de territorialização. De territorialização, deixar o desejo sair, depois produzir uma coisa nova, e depois absorver e dar coordenadas identitárias para essa coisa nova que foi produzida. Seria isso. A forma capitalista tem a ver com o fascismo, a gente vai ver mais adiante. Isso é o que eles estão chamando esse caráter de produção incessante de novidade do desejo, ou a impossibilidade de qualquer produção do desejo de saturar o desejo, é o que eles chamam de linha de fuga, que é um outro conceito todo complexo, mas seria basicamente o coeficiente de devir ou de transformação de qualquer formação social. A linha de fuga é aquilo que numa sociedade determinada se apresenta como uma tendência em direção à modificação de qualquer elemento dessa sociedade formada. Essa linha de fuga pode ser revolucionária, no sentido de que justamente é aquilo que o desejo está saindo dos objetos no qual ele estava investido e produzindo novos objetos, novas representações, novas formações sociais, novas relações de trabalho, né? Novas relações com sexo, novas relações de gênero, que seriam as coisas que estão sendo produzidas para essa linha de fuga, que poderiam virar revolucionárias no sentido de fazerem uma modificação substancial daquela relação social, daquela estrutura, daquela formação social específica, em direção a uma coisa nova, uma coisa diferente. Né? Isso seria a linha de fuga. Isso, no fascismo, como se funciona? O fascismo, para o Deleuze e Guattari, ele se dá sobre uma linha de fuga. Não, o fascismo é uma estrutura desejante que se pauta pelo desejo, desejando a sua própria supressão. E dado que o desejo é criativo, o fascismo deseja, digamos, a não criação absoluta, que é o resgate de uma ordem natural cósmica eterna que foi perdida. E ele não só deseja isso, como ele entra no movimento revolucionário para restabelecer esse mundo perdido. Né? E nesse sentido, a gente tem uma reversão da linha de fuga e linha de abolição ou linha de suicídio. A gente vai ver um pouquinho melhor. Também, se der tempo, né? Mas essa caracterização deles, eu acho que ela é muito bem expressa pela fórmula revolução conservadora, que está aí no bolsonarismo, estava na Alemanha nazista, ou diversos outros movimentos fascistas para a Segunda Guerra também utilizaram. Que é isso, a ideia de você não criar, você botar toda a energia criativa que você dispõe enquanto movimento político na criação de um novo regime, mas essa criação desse novo regime, na verdade, não é a criação de um novo regime. É o resgate de um passado perdido, de uma ordem perdida.
Isso é muito próximo do que o grande historiador do fascismo, Roger Griffith, chama de mito palingenético de renascimento, né? Que o fascismo seria para ele, para o Griffith, é próximo do Deleuze, tem um artigo do Michelsen, é um comentador deleuziano, fazendo essa aproximação, e justamente um movimento que se pauta pela ideia de renascimento, de estabelecimento de uma ordem perdida. É de uma revolução que visa não construir um mundo novo, mas resgatar o mundo perdido. Nesse sentido, ela não quer criar realmente um mundo novo, ou até quer, mas esse mundo novo ele é o resgate de um mundo perdido, de uma ordem que é colocada como eterna, que foi degenerada, corrompida, e que ela precisa ser resgatada através de um movimento revolucionário. Por isso que é conservador, né, no nome. Seria uma revolução conservadora. Nesse sentido, isso para o Deleuze e Guattari é uma espécie de, isso explicando o Deleuze e Guattari, esse movimento ele é correlato ao movimento no qual o desejo, enquanto criação, deseja criar algo de não criado, né? O desejo que é criação, produção, ele se torna, nesse sentido, produção da sua própria supressão, enquanto criação, enquanto novidade. No sentido de toda a sua potência criativa é colocada a serviço do resgate, do renascimento de uma ordem que é colocada como eterna. Então, seria nesse ponto que teria a reversão do desejo, da produção, da característica de produção do desejo, né, no fascismo. O desejo, ao invés de suprimir a criação de um novo mundo, ele desejaria colocar toda a sua potência de criação a favor do resgate de um mundo perdido. Né? Diferente que seria basicamente um conservadorismo, né? Isso é levado ao extremo, justamente porque é uma revolução, trata-se de criar incessantemente, né? Um novo mundo que seja resgate desse mundo perdido, e esse movimento, para eles, é o mesmo movimento no qual o desejo, ao invés de seguir a linha de fuga, ao invés de produzir algo novo, ele se volta com toda a sua potência de criação para a sua própria supressão enquanto criador de novidade. É como se o desejo escapa a toda a identidade, na medida em que ele produz para novidade, ele colocasse toda a sua potência a serviço de um ideal identitário elevado ao ponto último, né, que seria o mito fascista. Esse mito é muito variado, né, da raça pura, entendeu? Dos bons costumes, do que seja, né? Justamente esse movimento de recriação de uma ordem perdida. É isso para eles, em última instância, vira simples e pura destruição. Né? Eles pegam a tese do polverílio de estado suicidário. Há muitas publicações e formas de ler isso, né? Mas a forma que eu acho mais simples é basicamente esse desejo de criação. E essa criação está a serviço da supressão de toda a criação em nome de uma identidade última que precisa ser resgatada da sua decadência e degeneração. O desejo entra numa relação de contradição consigo mesmo, que tem, de última instância, a própria abolição de todo desejo. Aí dá para ver isso no fascismo, tanto no nível da entrega absoluta do militante fascista, né? Não é liberdade, mas é um Estado autoritário que o oprime, a entrega da própria vida ao projeto fascista, né? O desejo de querer obedecer cada vez mais, ser cada vez mais um bom soldado nazista, um bom soldado fascista, né? Esse desejo de procurar a sua própria submissão ao extremo, na entrega exagerada, na entrega ilimitada ao projeto fascista, e, em última instância, também no fato de que os estados fascistas e nazistas, historicamente, eles acabaram produzindo simplesmente a sua própria destruição. Nesse sentido que o Deleuze e Guattari pegam a tese do Polverílio, de que é um estado suicidário, porque é um estado que ia levar a tal extremo a sua reconstrução, e para essa reconstrução do ideal perdido, a destruição desse mundo é necessária. Isso é levado a tal extremo, torna-se algo completamente ilimitado e fora de controle, que esses próprios estados produziram nada mais que a sua própria destruição. Seja no nível da conversão de toda a indústria em indústria bélica, indústria de destruição, as forças de produção se tornam forças de destruição, seja pelo jeito próprio como a guerra foi levada, que, em última instância, não tinha como a Alemanha nem a Itália ganharem, e quando estavam para perder, né, porque o Poverilho e o Deleuze e o Guattari sempre traem um telegrama do Hitler, né, que fala que se a guerra for perdida, que pereça a nação. Seria esse o caráter suicidário do fascismo. Para Deleuze, como é que isso, felizmente, tem pouco tempo, mas como isso se aplicaria, né, hoje no bolsonarismo? Primeiro que eles têm um núcleo ideológico de renascimento nacional, que está bastante marcado no olavismo cultural, que eles defendem realmente uma revolução conservadora, né? Toda a filosofia do Olavo, ela é ele se baseia muito no tradicionalismo do René Guénon, de Júlio Evolar,
Júlio Evola era um teórico fascista mesmo, que militou no Partido Fascista, convenceu Mussolini, inclusive, a fazer uma política racial de limpeza na Itália. É o cara de onde o Olavo tira, sem esconder, sem nada, as ideias dele, que é a ideia de que haviam valores essenciais da nação brasileira, ou da nação ocidental, que a modernidade corrompeu, que seria necessário resgatar e trazer os valores de volta, né? Que é basicamente a religião judaico-cristã, a família tradicional patriarcal e o livre mercado. Isso é uma coisa que o Olavo coloca, que está aqui no ideal, no ideal fascista bolsonarista, mas que não está no Guénon nem no Evolar, ou está bem mais limitado, né? Mas tem esse ideal desses valores intrínsecos da ordem ocidental e brasileira que tinham sido degenerados, que têm que ser reestabelecidos numa revolução conservadora. O exemplo mais claro disso são aqueles malucos, tipo Felipe Martins, que, tipo, essa coisa de Deus Vult, de uma guerra santa contra os infiéis. Isso está muito visível no artigo da Ernesto Araújo, nosso ex-chanceler, que recentemente apareceu de novo na mídia, após a Cátia Abreu ter tratado ele como ela trata uma reserva indígena. Ele tem no Trump e Ocidente um exemplo bastante claro desse ideal. Ele falou como Trump é alguém que a alma, espiritualidade religiosa do Ocidente teria sido, né, completamente saturada, completamente entrada em decadência, destruída, e não era necessário resgatar isso. O Trump seria esse cara. E depois o Bolsonaro aqui no Brasil. E a ala ideológica que a mídia chama do governo Bolsonaro é basicamente isso, renascimento nacional. Né? E isso ressoa muito no culto à ditadura, como se não temos que o mundo estava em ordem, homem era homem, mulher era mulher, né? E a ideia de que é uma corrupção moral, uma degeneração moral que deve ser, né, barrada em nome de um renascimento nacional, né? Cinco E isso minutos, vem Agno. junto... Oi? 5 minutos. Ah, tá, beleza. Então, Isso vem junto do ideal de renascimento nacional, que é muito presente, né? Sarah Winter defende esse tipo de coisa também, e a Sarah Winter, tipo, é tão caricatamente fascista que ela é um bom exemplo do que tá acontecendo. E a gente vê um outro aspecto disso também, que é aquela famosa placa da manifestação do chamamento do STF, que é pelos direitos de não ter direitos. As pessoas pedindo no movimento de massa articulado a supressão das suas próprias liberdades em nome desse ideal de renascimento. Então, é um movimento revolucionário, porque realmente é um movimento que quer criar uma nova ordem, né, que tem que ser pensar e é pensada e vista através da ordem perdida, que seria esse ideal de livre mercado, religiosidade, família patriarcal. Eles querem fazer isso através de uma revolução. O Bolsonaro sempre se colocou como contra-sistema, antissistema. Nesse sentido, preciso dele ser um revolucionário. Eles falam de revolução conservadora. E é isso que, em termos ideológicos, o bolsonarismo se propõe. E há ali uma ideologia e um movimento de massas. O caráter suicidário do fascismo já é manifesto no bolsonarismo, apesar dele não ter, tipo, segundo a analítica do Elise Guattari, tomado completamente o Estado, como foi o caso na Alemanha nazista, como foi o caso na Itália nazista, como, inclusive, esse projeto está mais avançado em outros lugares do mundo, como na Hungria, que também é uma outra liderança fascista e tal. O bolsonarismo ainda não, porque o sistema da República de 68, sobretudo a STF, consegue barrar esse emparelhamento geral do Estado pelo projeto fascista dele, né? Então, ele não conseguiu chegar ainda nesse ponto que para o Deleuze e Guattari mostraria, né? Essa dimensão suicidária, mas a pandemia adiantou as coisas, e a pandemia demonstra o caráter suicidário do bolsonarismo enquanto movimento de massas. Tem uns belos textos do Vladimir Safatli sobre isso, ele escreveu uns 4, 5 textos, Bem-vindo ao Estado Suicidário, para além da necropolítica, que é justamente esse ponto, né? É a República de 88, isso? Não, 68 não, ato falho. É, que justamente essa galera está indo se expor ao vírus letal sem máscara, para pedir fechamento do STF e tudo mais. Assim. A vontade, em nome daquele ideal, estão sacrificando a sua própria vida, em certo sentido, conscientemente ou não. Né? Para o Deleuze e Guattari, sobretudo, essa instância do desejo de sua própria supressão, ela é muito mais a nível inconsciente do que consciente. Por mais que ela possa vazar conscientemente, quando a pessoa fala, não, eu quero realmente não ter direitos, né? Isso inconscientemente é o suficiente, as pessoas estão indo. A política de você matar indiscriminadamente o maior número de pessoas possíveis na sua população é uma forma de Estado suicidário, dito que o Estado está tipo, ativamente trabalhando para a sua própria destruição, seja através de espalhando um vírus tipo, no meio da sua população, seja
através da política neoliberal radical, que é de destruição do Estado mesmo, que está sendo tocada pelo bolsonarismo, limitada pela própria falta de articulação política que ele consegue, mas seria o momento do Estado se destruir enquanto Estado, abrindo mão da sua soberania, abrindo mão daquilo que o caracteriza enquanto Estado. Seja em nome da cooptação ideológica por um movimento que não tem a ver com os interesses de preservação do próprio Estado, né, que é uma coisa que o Foucault fala e que outros autores falam que no fascismo também. O que houve não foi um fortalecimento do Estado, mas a subordinação do Estado ao partido, né? E esse seria o caso do bolsonarismo, destruição do Estado enquanto uma instituição que tem seus objetivos próprios, que tradicionalmente é da sua preservação e expansão do seu poder, isso sendo captado, a razão de Estado sendo captada pelo bolsonarismo, tanto pela diminuição do poder do Estado dessa estrutura, seja pelo elemento suicidário, das pessoas se sacrificando em manifestações pedindo, né, se expondo à morte para pedir a supressão das próprias liberdades, seja pela estratégia institucional de espalhar um vírus letal na sua própria população. Né? Há outros elementos que daria para trazer, mas o tempo é curto, né? Mas acho que essa questão do Estado suicidário é mais premente, mais preocupante na atual fase de desenvolvimento do bolsonarismo enquanto movimento fascista de massas no Brasil do século XXI. Então, foi isso. Agradeço a presença de todos. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, a gente, na hora das perguntas, fique à vontade. Obrigado pela presença. Obrigado, Adamo. Foi ótimo. Agora vamos passar para a próxima apresentação de André Mesquita Pena Firme, com o título de Quimeras Marteladas sobre possíveis diálogos entre Lima Barreto e Nietzsche. Por favor, André. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar já me desculpando, porque, enfim, final de mestrado e pandemia e uma série de coisas aconteceram essa semana, eu não pude efetivamente planejar nada, então eu vou meio que improvisar aqui, mas basicamente a apresentação versa sobre a minha dissertação, né? Então eu vou tentar, botei aqui um cronômetro também, mas vou tentar ao máximo explicar de forma programática um pouco o que é o meu tema, né? E é curioso porque quando você fala de Nietzsche, né, muitas vezes o esforço é fugir exatamente da discussão do fascismo, né? Então é engraçado como eu acabo caindo aqui, exatamente a gente tentar ler o Nietzsche por outros lados, né? Mas não deixa também de ter sempre um diálogo forte. Mas, enfim, a minha pesquisa ela surge de uma intuição, assim, de uma leitura do Lima Barreto e de um contato que, para mim, foi muito inusitado no momento que eu travei contato com essa leitura, que é exatamente a referência que não é fortuita e é recorrente, assim, pelo menos umas 10, 11 vezes na obra do Lima Barreto sobre o Nietzsche. E, a princípio, eu acho que surgem leituras e interpretações que podem ser diversas, no sentido de que, muitas vezes, ao se ler o Lima Barreto, e se interpreta ele. Eu vou apresentar um pouquinho, porque a gente, quando está mergulhado na dissertação, a gente supõe que todo mundo conhece o nosso tema, né? Lima Barreto foi um escritor carioca do início do século XX, e tem sido muito retomado nos últimos 5, 6 anos como um escritor muito importante para se entender o papel da literatura e o lugar de uma certa literatura carioca do início do século, para além dos limites do que é a virada modernista e o que é todo esse jogo teatral do modernismo paulista que vai surgir nos anos 20, né? Então, o Lima Barreto ele acaba surgindo como uma figura interessante de se pensar uma literatura social no momento pré-modernista, mas fora dos moldes pré-modernistas, e exatamente pensar o que está em jogo dentro das letras e da política, né, no contexto brasileiro da Primeira República, né? Então, nesse sentido, muitas vezes se lê o Lima Barreto quase se aproximando do que seria uma posição extemporânea dele aos moldes do Nietzsche, no sentido de que o Lima Barreto ele se insere no seu tempo, ele se insere nos debates dos seus contemporâneos e, ao mesmo tempo, muitas vezes se põe numa posição de oposição mesmo, como um moderno antimoderno, né? Um moderno que ele constrói uma literatura radicalmente moderna, ao passo que critica o que são
muitas dessas mudanças vanguardistas que vêm acontecendo. Ele é muito oposto, por exemplo, à literatura feminista que surge aqui, e ao mesmo tempo é um dos primeiros autores homens que vai tratar da questão da mulher. Então, assim, ele cria uma relação de tensão forte com o seu período, não sendo nem um tradicionalista, um parnasiano, mas também não se colocando como um arauto do progresso, como também outros escritores faziam. Nesse sentido, uma leitura nietzschiana do Lima Barreto, ela acaba se abrindo, né? Se abrindo essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, uma das seções mais incisivas do Lima Barreto em relação ao Nietzsche é respondendo exatamente a uma autora feminista do início do século, a Albertina Berta, sobre um texto que ela faz, que é uma apresentação, uma conferência que ela faz sobre o Nietzsche. A Albertina Berta era uma grande defensora e uma grande propagandista do Nietzsche aqui no início do século. E, por incrível que pareça, né, com o que é a recepção do Nietzsche, né? E tem uma passagem que é muito forte, que ele fala: não gosto do Nietzsche, tenho por ele ojeriza pessoal. Acuso a ele e ao esporte como os causadores do flagelo que vem sendo a guerra de 1914. Ele deu à burguesia rapace, a burguesia de rapina, né, que nos governa, uma filosofia que é a expressão de sua ação. Exaltou a brutalidade, o cinismo, a amoralidade, a inumanidade e talvez a duplicidade. Eu gosto desse talvez a duplicidade, porque eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas enfim. Nenhum outro homem, mesmo em tom de ironia, falou tão mal da caridade e da piedade. Não se compreende que a humanidade só... Enfim, me perdi aqui nas anotações, mas enfim, a ideia é essa. Então, a leitura ela se dá numa tensão em que, ao mesmo tempo, o Lima Barreto se coloca em oposição ao que é a filosofia do Nietzsche, e, ao mesmo tempo, se abre uma possibilidade de se pensar o que é essa oposição nos moldes dessa inserção dos dois no seu presente, né? E como que tanto Nietzsche como Lima Barreto, a filosofia do Nietzsche e a literatura do Lima Barreto, inserem o seu pensamento numa chave de diálogo e de embate com o presente, com a modernidade, que foge um pouco dos moldes do tradicionalismo do século XIX. Então, nesse sentido, o meu ponto de partida da pesquisa é entender qual é o Nietzsche que o Lima Barreto critica, né? Qual o Nietzsche que o Lima Barreto está atacando, que Nietzsche é esse que ele lê, que Nietzsche é esse que ele está respondendo, que claramente não é o Nietzsche das anotações pessoais, dos cadernos dos fragmentos póstumos que a gente lê hoje, e, ao mesmo tempo, entender em que chave se dá essa oposição e de que modo a gente pode entender, na chave do diálogo, um solo comum em que esse diálogo se dá, na medida em que pensar um diálogo e pensar uma oposição é, antes de tudo, pensar uma linguagem que esse diálogo se põe, e, nesse sentido, um solo em que ele pode se estabelecer. Então, a minha pesquisa ela se dá em 3 partes. A primeira é numa pegada mais historiográfica mesmo, para entender qual é a entrada no Nietzsche no Brasil, por que meios ele entra, como ele entra, quem é que está falando dele, e principalmente compreendendo que o Lima Barreto, quando fala do Nietzsche, ele não fala do Nietzsche dentro de uma leitura pormenorizada e de um estudo, de uma análise da obra nietzschiana, mas ele insere o Nietzsche dentro desse debate, dentro desse embate com o seu período, com seus contemporâneos. Então, o Nietzsche acaba sendo um ponto de confronto entre Lima Barreto e a literatura e os intelectuais do Rio de Janeiro do início do século XX. E, nesse sentido, a partir dessa leitura, alguns indícios surgem para uma interpretação mais aprofundada do que são algumas imagens que aparecem na filosofia do Nietzsche,
e que uma reverberação e uma repetição, muitas vezes, dentro da escrita do Lima Barreto. E, a partir disso, a gente consegue puxar alguns temas comuns para pensar o que é o próprio método, o próprio modo de pensamento dos dois e nesse sentido, entender que uma crítica à modernidade que se aproxima. Então, o Nietzsche ele entra no Brasil, em especial por duas vias, uma maior, mais larga, e outra mais estreita. Por um lado, ele entra pelo Recife, pela Escola do Recife, que o Farias Brito e os seus alunos, né, a geração do Silvio Romero, do Gilberto Amado, posteriormente, vão ser os primeiros, a primeira escola a propor uma germanização do pensamento brasileiro. Nesse sentido, muitos pensadores alemães eles vão entrar aqui no Brasil a partir de 1870 pela leitura da Escola do Recife, pela Escola do Direito do Recife, né? O Farias Brito era filósofo, mas era professor da Escola de Direito, né? E porque não existiam faculdades de filosofia propriamente ditas, assim, estruturadas no Brasil, então, normalmente essas discussões eram dadas ou pelas belas letras, mas em especial pelas faculdades de Direito de São Paulo, do Recife. E a outra via é um Nietzsche que chega aqui afrancesado pelos portos do Rio de Janeiro, pelas revistas intelectuais francesas, pelas traduções que a Mercure de France faz do Nietzsche e chegam aqui. E é esse Nietzsche que o Lima Barreto vai entrar em contato em primeiro momento. Um Nietzsche que é traduzido, que é modificado e que muitas vezes é desmembrado e colocado colocado numa ordem que não é aquela das publicações originais dele, muito menos seguem uma lógica nietzschiana de composição, né? O Henri Albert, que é o principal tradutor na França do Nietzsche, produz um volume de páginas escolhidas, né? Que fica muito famoso aqui, que circula muito aqui, que a gente tem registro de que o Lima Barreto possuía esse volume na biblioteca dele. E é muito a partir disso e dessa entrada do Nietzsche aqui no Brasil que essas discussões que envolvem Lima Barreto principalmente vão se dar. Apesar de que, principalmente a partir de 1915, 1920, as discussões da Escola do Recife também vão entrar muito em voga, principalmente com o Zé Oiticica e os anarquistas aqui, mas os anarquistas, que são um dos principais grupos que importam o Nietzsche, eles vão formular isso já na segunda década, enfim, tem vários... o Nietzsche ele circula muito mais do que simplesmente alguns grupos políticos intelectuais fechados, né? E, nesse sentido, a recepção do Nietzsche no Brasil, ela se dá por meio desse afrancesamento, em especial, ela se dá de maneira rápida e a ponto de que alguns termos nietzschianos eles começam a virar moeda corrente na intelectualidade, como super-homem, enfim, não só termos nietzschianos, mas termos nietzschianos que são absorvidos pelo simbolismo francês e que vão entrar muito forte aqui também, com o Elísio de Carvalho, que é outro nietzschiano fervoroso. Nesse sentido, o Nietzsche ele acaba virando um certo tipo de figura cultural aqui, na medida em que ele é usado tanto por um lado, pelos anarquistas socialistas, né? Ao mesmo tempo, por uma aristocracia, por um tipo de pensamento aristocrático que foca na ideia do homem nobre, do super-homem. E o Nietzsche ele acaba sendo usado como ferramenta por grupos diferentes a partir de alguns termos que são muito pouco trabalhados em si, mas são usados como força retórica, né? E é esse Nietzsche que o Lima Barreto tá enfrentando. É esse Nietzsche que o Lima Barreto tá se batendo na medida em que o Lima Barreto combate
somente esses intelectuais que usam esses termos e que estão se baseando nesse tipo de absorção, né? E, enfim, ao mesmo tempo, e isso é recorrente em alguns textos do, do Lima, a ponto dele usar o termo super-homem, né? Que hoje em dia o termo em alemão Übermensch, né? Que é traduzido como além do homem, além homem, que aparece no Assim Falou Zaratustra, a ponto do termo super-homem virar um termo jocoso para falar de qualquer tipo de homem de elite que se acha acima do bem e do mal. Isso é até uma passagem de Vida e Morte de Gonzaga de Sá, que ele fala de um lorde que está passando na rua e ele fala, ele é um super-homem. E algum personagem pergunta, mas o que é um super-homem? Ele fala, é um cidadão que se acha acima do bem e do mal. Então, basicamente, esse é um embate que está sendo dado em volta dessa crítica do Lima Barreto. Ao mesmo tempo em que esse embate está sendo dado, e eu vou acelerar porque já passaram 15 minutos quase, existe uma passagem do Nietzsche que não cansa de reaparecer nas anotações do Lima, quando o Lima Barreto fala sobre o Nietzsche, que é exatamente a passagem que o Zaratustra, né, no prólogo do livro Assim Falou Zaratustra, fala que o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. E essa imagem da corda sobre o abismo não só é transcrita por Lima pelo menos 2 ou 3 vezes, mas ela encontra alguns ecos na própria literatura do Lima. E é aí que a minha leitura começa a se aprofundar. Eu passo para o segundo capítulo, num conto muito que na Fortuna Crítica do Lima é muito conhecido como um conto em que o Lima ele tenta metaforizar ou expressar o que ele entende como a sua própria condição, né, de homem negro nas letras e no meio intelectual brasileiro no início do século. Um conto que se intitula peraí, como é que é o nome do conto? Dentes Negros, Cabelos Azuis, perdão. Tem uma parte que é muito significativa, que ele fala, o personagem principal, que possui dentes negros e cabelos azuis, fala como ele está sempre em perigo, ele é sempre visto, ele é sempre olhado, ele parece sempre que precisa se esconder, porque o mundo parece que é sempre uma ameaça para ele. E ele afirma, tenho que avançar como um acrobata no arame. Inclino-me aqui, inclino-me dali, e em torno recebo a carícia do limitado vago, do imenso. Se a corda estremece, acovardo-me logo. O ponto de mira me surge recordado pelo berreiro que vem de baixo, em redor aos gritos. Não só essa, como outras passagens, o Lima parece parece ecoar uma certa imagem que faz referência a uma condição humana que ela é essencialmente perigo e não fundamentada. E é esse o meu ponto que eu começo a desenvolver. A passagem, essa imagem da corda estendida sobre o abismo, ela tem 2 elementos principais que eu acho que são interessantes e que são transversais nessas reproduções do Lima Barreto e que eu acredito estarem presentes no início também, que é exatamente a ausência de chão, né, o abismo embaixo, em alemão abismo é Abgrund, que é a ausência de chão, literalmente, e Grund também pode ser entendido como fundamento, fundamentação, enfim, esse jogo de significados ele vai ser importante. E a própria condição do perigo, né, do perigo da existência enquanto um ser no mundo, para puxar um pouco a sardinha para o Ronaldo, apesar de eu não vou saber responder se ele perguntar sobre Heidegger para mim, um ser no mundo que ele é essencialmente perigo e movimentação, né? E aí, nesse sentido, algumas coisas se abrem para a investigação na medida em que a figura do abismo e do perigo são, para Lima, sempre associadas à própria condição. Quase todos os textos em que isso aparece, essa figura é muito associada a um tipo de expressão da própria condição.
no mundo. E essa própria construção enquanto uma existência que precisa se equilibrar e que não tem um fundamento, não tem uma estabilidade própria, remete para um tipo de escrita e que vai sempre se autobalancear e nessa medida se construir a si mesmo à medida que escreve sobre o seu entorno, né? E aí alguns pontos surgem daí, a começar pela escrita do eu, né? Eu vou puxar um pouco a escrita de si, do Foucault, principalmente numa análise que a Luciana Hidalgo faz do Lima Barreto, para pensar como que essa escrita de si ela compreende esse eu enquanto formado em contato com o mundo, né, em tensão com o mundo, e como a partir daí essa leitura entre o Lima Barreto e o Nietzsche, ela se abre para um campo, eu acho que muito mais interessante do que simplesmente um rechaço inicial, né? Nesse sentido, a figura do abismo no Nietzsche, ela vai remeter a uma outra figura que em alemão é muito próxima, que é a imagem da fachada, né? Que em alemão, o primeiro plano, que em alemão o termo usado é Vordergrund, né? Que é o correlato em inglês a foreground, né? O primeiro plano, a fachada. E na medida em que essas duas figuras estão associadas, é que dá para se entender também como os dois pontos que são correntes na literatura do Lima também são associados, que é exatamente a fortuna crítica do Lima vai cansar de falar isso, a relação, em primeiro lugar, da literatura do Lima com si mesmo, né, a pessoalidade da escrita do Lima de um lado, e do outro, o foco nesse desvelo de aparências, o foco nessa... perdão. O foco nesse desvelo do que são as aparências desse mundo em que ele vive, no sentido de que a literatura do Lima Barreto, muitas vezes, isso é muito claro, por exemplo, em Recordações do Escrivão Oséias Caminha, como que é dado no início do livro um certo tipo de expectativa com o mundo, com um diploma de doutor e com um futuro como médico, e como que o processo literário do Lima Barreto ele acaba sendo esse desvelo dessas aparências na própria experiência do mundo. Eu vou parar por aqui, eu ainda teria mais uma parte para falar, enfim, o problema às vezes da não organização não é falar menos, mas é falar demais. Mas, enfim, é uma intuição que eu acho que dá muito pano para manga para a gente discutir, que só está começando. Enfim, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado pela apresentação. Agora vamos passar para o Luciano Gutenberg Bonfim Chaves com A Moda Cangaceira. Olá, boa noite. Como se diz aqui no Nordeste, nesse horário, boa boca da noite. Antes de iniciar a apresentação, queria assim, falar da felicidade de estar revendo que Rodrigo Viana, Felipe Amâncio, Desiel Chagas, Felipe Gal, né, companheiros de jornada com quem eu mantive contato quando, na minha estada aí pelo Rio, no início do doutorado, um pouco antes da pandemia. E é isso, meus caros. Felipe Gal, que, se tudo der certo, estará vindo para o Nordeste em pouco tempo. Se tudo der certo, para Sobral, inclusive. Tá ok? Então, assim, muito feliz por estar aqui com vocês. Eu e o Juan, nós nos vimos mês passado no encontro dos orientandos do professor Camilo. E é isso. O título do trabalho, A Moda Cangaceira, ele assim, faz parte de um trabalho um pouco mais amplo, que se intitula Da Cabeça aos Pés, a Estética do Cangaço. Tá certo? Ele falar um pouco sobre a estrutura desse trabalho, mas antes disso, tá certo? No exercício um pouco diferente, eu quero pedir a vocês, assim, por cerca de 10 a 20 segundos, antes de nós começarmos a falar sobre o trabalho, que vocês tentassem construir, através da memória ou
de outra coisa nesse sentido, a imagem de um cangaceiro, tá certo? Que viesse à mente de vocês agora, fechem os olhos, por favor, ou de olhos abertos mesmo, a imagem de um cangaceiro. Tranquilo. Feito isso, se os termos cangaceiro e cangaço não lhes forem de todo estranhos, provavelmente o que surgirá diante de vós será a figura de um homem magro, com um chapéu de couro em meia-lua, cheio de enfeites e signos místicos, embrenhado no mato, carregado de cartucheiras e embornais, armado de pistolas e punhais, errante, cruel, vingativo, bandoleiro e vivente nos sertões nordestinos. Possivelmente consiga se lembrar do capitão Virgulino Ferreira, o Lampião, considerado o rei do cangaço e autoproclamado governador do sertão, ou de Maria Bonita, sua companheira e rainha, ou quem sabe até, se você conhece o assunto para além das personagens mais proeminentes, se lhes apareçam Curisco e Dadá, tão grandiosos quanto os dois primeiros. Talvez até lhe surja à mente a figura de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, devidamente caracterizado, chapéu de couro, gibão e sanfona, a cantar asa branca em um programa de auditório transmitido pela televisão, ou mesmo vai saber se lembra de um grupo de tradições nordestinas dançando chachado nas festas juninas do Ceará, Pernambuco ou Paraíba, que pelo segundo ano, por conta da pandemia, não teremos. Se de fato foram imagens semelhantes a essas que trouxestes à baila, quando pedimos para que constituísse em sua mente a imagem de um cangaceiro, saiba que, de alguma maneira, já entraste em contato com a estética do cangaço e alguns dos seus desdobramentos. Não tendo sido possível a constituição da imagem solicitada, nem tendo conseguido identificar tais personagens e personas acima citados, tendo como motivo para isso o seu não contato com o assunto, convides, tanto para quem já conhece o tema, como também para quem não é conhecedor, que nos acompanhe nessa jornada e, ao término, vai saber que tenhamos conseguido avançar na discussão. Então, esse é o início do trabalho. E esse trabalho sobre a estética do cangaço, ele se torna, de certo modo, uma teia de possibilidades e de diálogos da filosofia com a antropologia, com a história, com a sociologia, sem, claro, perder a natureza de legitimação filosófica do trabalho. Então, nós iniciamos o trabalho falando sobre o que estamos denominando de tradição em transição, esse período do final do século XIX, começo do século XX, esse período em que Lima Barreto esteve inserido e é considerado como pré-modernista, então estou colocando como época de uma tradição em transição. E permita-me ler outro trecho aqui do trabalho, que fala sobre esse período, que diz: segundo aforismo atribuído a Heráclito, nada é permanente exceto a mudança. Uma folha que cai, uma célula que nasce, um dente extraído, o avô que se foi, um inseto em seu casulo, a cabeleira que se esvai, a sola, o selo, a cela, a sílaba, o solo, roupas na lavanderia, amores desfeitos, emoções, pensamentos, digestão, o nascer e o pôr do sol, a noite e seus segredos, as revoluções dos homens e mulheres, concepções, leis, normas, usos, costumes, moda, uma pessoa que não mergulha duas vezes no mesmo rio, gestação. Por estar em permanente mudança, trazem consigo constantes momentos de transição, vivem prenhes de tensões. Algumas transições se dão de forma silenciosa e lenta, nem percebemos ou desconfiamos. Às vezes se mostram tão distantes de nós no tempo e no espaço, parecem até que nunca existiram, tornam-se naturalizadas, nos chegam como tradições sem necessidade de genealogias. Transferências geracionais que não carecem de arqueologias, como se fossem criações espontâneas ou fruto do acaso fortuito aceito por todos. Outras são violentas e abruptas, apresentando-se carregadas de fortes tensões. Geralmente resultam em grandes transformações na natureza, na cultura, nas pessoas, na linguagem, na civilização, na sociedade, nas artes, nas ciências. Não sem antes causar dores e desconfortos em seu percurso. Talvez podem provocar alegrias e prosperidade, reverberando-se em ecos pelo curso perene da história. Carregam consigo a marca de seus idealizadores, realizadores e partícipes e afetam a muitos, quiçá a todos. No Brasil, algumas mudanças nos campos acima citados se deram de forma mais visíveis a partir do século XIX,
quer seja pela vinda da família real portuguesa para a colônia em 1808, quer seja pela suposta independência política da colônia, agora Império, ocorrida em 1822, quer seja através das ideias e ideais românticos presentes nas artes, na literatura e nas ciências, quer seja pelo crescente confiar no ideário científico e filosófico positivista, bastante presentes no movimento que culminou com a proclamação da República, quer seja pelas inovações e pesquisas em arte e literatura desencadeadas pela Semana de Arte Moderna em 1922, quer seja pelas reformas educacionais levadas a cabo a partir dos anos 1920, ou pelas tentativas de interpretação do país ocorridas através das ciências históricas e sociais, quer seja pela incipiente industrialização que se inicia no final do século XIX, avança pelo século XX e ganha fôlego a partir da Era Vargas, quer seja, bem antes de tudo isso indicado, pelo violento e truculento processo de colonização que levou ao extermínio de vários povos nativos e na escravização de um sem número de outros seres humanos. No Nordeste brasileiro, o cangaço lampiônico, aqui considerado de 1920 a 1940, se encontra intrinsecamente envolvido enquanto partícipe de um destes momentos de transição de um sertão rural e arcaico para um sertão moderno e urbano, ou pelo menos citadino, passagem lenta, muitas vezes não perceptível, beirando ao pachorrento, principalmente no que concerne aos usos, costumes e mentalidades. Então, nesse primeiro momento da pesquisa, a gente situa histórica e sociologicamente o cangaço, dentro desse processo que estamos chamando de tradição em transição, sendo o cangaço lampiônico, desse período de 20 até 40. Lampião vai ser morto em 1938, mas Curisco permanecerá ainda por mais 2 anos na ribeira do Rio São Francisco, fazendo das suas, né? E eles vão participar desse momento, onde eles estarão com o pé nessa tradição, muito no que se refere aos costumes, à honra, ao patrimonialismo e algo desse tipo, e vão estar com um olho vesgo do Lampião, apontando para o futuro, no sentido de não abrirem mão de utilizarem pistolas de última geração, de utilizarem metralhadoras, de utilizarem máquinas de costura, de utilizarem lunetas, de utilizarem perfume francês, de beberem uísque e de irem ao cinema, de andarem de automóvel, etc., etc. Então, há essa tensão onde há um pé que está fincado nesse passado, preso aos costumes, à honra, à tradição, ao patrimonialismo, e esse olhar para o futuro no que se refere principalmente às tecnologias. Em seguida, a gente avança na pesquisa para o que eu chamo de cabeças expostas, que é aquela fotografia bastante famosa, se vocês não viram, é muito fácil de encontrar no Google, das 11 cabeças dos cangaceiros na escadaria da Prefeitura de Piranhas, né, onde foram expostas as cabeças, e em seguida eu falo sobre o chapéu de Lampião. E quando eu me refiro ao chapéu de Lampião, aí nós apontamos já para alguns conceitos como, dentro desse processo de tradição em transição e numa espécie de inversão ou apresentação diferente de um conceito apresentado por Walter Benjamin. É bastante conhecido o conceito de obra aurática, ou do fim da obra aurática em Walter Benjamin, principalmente nesse período, né, que ele vai escrever o texto em 35 e 36, é exatamente o período em que os cangaceiros estão realizando o que eu estou argumentando no sentido de ser um processo inverso. Como assim? Se nós observarmos, o chapéu de Lampião, ele, do ponto de vista enquanto chapéu em si, ele se enquadra dentro de uma tradição, que é uma tradição que vem desde o princípio do processo de colonização, e desde o princípio de colonização, principalmente do interior do Nordeste, onde de grupos saindo da Casa da Torre da Bahia e também saindo de Recife, seguindo os rios, né, e levando o gado bovino para povoar o sertão e também para garantir carnes, principalmente carne de charque, né, para o litoral, para que a produção de cana não pudesse perder o fôlego. Então, nesse sentido, o chapéu é algo comum, algo existente na região que não causa estranheza à sensibilidade dos vaqueiros, né? Dos vaqueiros e das pessoas da comunidade. E no caso do chapéu de Lampião, quando ele realiza um trabalho de customização do chapéu,
colocando estrelas, colocando moedas, colocando enfeites, orações, etc., ele, ao invés de continuar com o objeto que era comum, um objeto que era tradicional na comunidade nordestina, ainda de certo modo permanece, ele cria um objeto que tem uma identidade própria. E nesse sentido, a gente está classificando como aura, não no sentido do elemento sagrado, mas sim como um conjunto de elementos sutis que caracterizam dada coisa ou pessoa. Então, nós vamos encontrar no chapéu de lampião de curisco dos outros cangaceiros uma certa antipatia pela repetição. Cada um dos cangaceiros possui um chapéu que é diferente do chapéu do outro cangaceiro e que é diferente do próprio chapéu do mesmo cangaceiro quando ele tem mais de um. Então, eles têm uma certa apatia pela repetição e, nesse sentido, não estamos buscando caracterizá-lo como não objeto, né, como uma espécie de ready-made, né, nesse sentido não, mas sim como algo que é um objeto que sai da sua característica comum e, através dessa incrustação de elementos, desse engendramento desses seres estranhos ao objeto original, ganham uma identidade própria e está chamando isso de processo de auratização. Nesse sentido, na modernidade, a auratização ela passa por um processo de individuação. Quer dizer, a auratização moderna ela entra como um elemento de individuação. Há algo que eu vou fazer, vou enfeitar esse chapéu pertence somente a mim e o outro do outro cangaceiro vai ser completamente distinto e diferente. Nesse sentido, o chapéu ele acaba se constituindo uma metonímia do cangaço. A metonímia do cangaço no sentido de que, através do chapéu, você pode pensar em todo o processo de constituição do que o Capistrano de Abel chamou de civilização do couro e também no que representa a imagem do próprio cangaceiro através do cinema, das artes visuais, etc., etc. Depois, a gente vai trabalhando com a ideia de valor de culto, mas não do valor de culto como o Walter Benjamin trabalha no texto sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, mas sim no valor de culto da persona ou do personagem, esse valor de culto que surge exatamente a partir da superexposição a que o cangaço e que Lampião se colocam a partir de um filme feito em 1936 pelo Benjamin Abraão e a partir das fotografias que aparecem em jornais, revistas, etc., etc. Então há esse valor de culto, mas não mais um culto no sentido do sagrado, mas sim um valor de culto da superexposição da persona ou do personagem, algo parecido com o que o Lernier faz nos anos 60, através de um trabalho onde ele coloca chamada Adoração, um altar para Roberto Carlos, onde, no trabalho com luzes coloridas de neon, ao centro tem a imagem e a figura de Roberto Carlos, e nas laterais tem santos da Igreja Católica. Em seguida, a gente fala sobre a moda cangaceira, e nessa moda cangaceira a gente vai trabalhar com uma distinção entre moda e costume, né? Os cangaceiros eles vão além do costume, o costume como algo que seria mais rígido, mais fixo, e a moda como algo que propõe uma mudança, uma alteração dentro desse processo da tradição em transição. Aí, nesse sentido, vai nos aparecer dentro da pesquisa, só um instantinho, por favor... Os traços, formas, cores, ritmos, instrumentos, composição, desenho, luz, matéria, suporte, símbolos, temas escolhidos, técnicas empregadas, o estilo, a releitura de antigas representações, comparando-as, selecionando-as, valorizando-as, reorganizando-as, entrelaçando-as, utilizando-as e as compartilhando por meio da própria vestimenta, dos próprios instrumentos que andavam agarrados ao corpo, da criação e manifestação da beleza, da própria vida reinventada pelo incessante diálogo com a arte. Criam-se assim situações em que obra de arte e artista, em seus aspectos mais singulares de individuação e sonho, ou de sociabilidade e delírio, se misturam de tal forma que o homem não é mais artista, torna-se obra de arte. Nietzsche, como se a própria natureza festejasse esse encontro, ao mesmo tempo estático e cheio de nobreza. Essa vida cangaceira, incerta, aventureira, produziu uma estética particular, nascida e propagada como a afirmação dos instintos mais ferozes de respeito à vida que a gerou. Viu nascer, crescer e se propagar em outros rebentos nascidos de suas próprias entranhas. A estética do cangaço surge de um entrelaçamento consideravelmente complexo dentro da sociedade dos rudes vaqueiros, inserida na realidade múltipla, complexa e fugidia como é o Brasil, e a cultura brasileira em suas diversas influências indígena, africana, lusitana, holandesa, moura, com
os seus folguedos, cânticos, festas populares, sambas de roda, reisados, baracatus, batuques, festas do divino, baião, polca, chula, valores éticos, honras, autoritarismo, prepotência. A estética do cangaço se apresenta como uma forma entusiasmada de afirmação da vida no sertão nordestino, que mesmo diante das agruras e incertezas da vida, reorienta-se tendo a arte como aliada inseparável. E, nesse caso da moda, a gente já começa a falar no trabalho sobre Luciano, 5 minutos, por favor. Beleza, tentarei falar na velocidade 5. Então, nesse sentido, apolíneas são as manifestações que expressam exatidão, harmonia, ilusão, prudência, equilíbrio entre as formas, especialmente através do uso da racionalidade, personificado na arte do figurador como forma de individuação. Representa as medidas e os limites visíveis da vida, pois representa o Deus Sol, o símbolo da luz. Na estética do cangaço, para além do caráter utilitário das peças, como se os cangaceiros propusessem uma estética desinteressada, a força apolínea se expressa nos arranjos visuais, que transitam pela gama de cores e adereços sobre as roupas que se tornam as telas vivas que percorrem os sertões vestindo o corpo suporte dessas obras vivas. O figurador apolíneo se faz presente em vários momentos: concepção, planejamento, desenho, marcação dos moldes, até o traço feito na matéria-prima usada nesta trama que a imaginação e o sonho engendram e depois envolverá o corpo suporte nesse ato de criação, ato substancialmente rebelde, posto que subverte o estabelecido. Este momento também se constitui como um momento de reorganização intuitiva diante das malvadezas do dia a dia. O momento da criação seria um momento de higiene mental para os cangaceiros, uma espécie de aprimoramento e compreensão de si mesmo, uma espécie de introcatarsis que se daria com os artistas produtores e não necessariamente com a plateia, em sua maioria inexistente enquanto espectador passivo. O trabalho segue, temos ainda 2 minutos e meio, e eu vou falar sobre dança e música. Vou falar sobre a dança, o chachado, que no início era pisada, e vou falar sobre a música também denominada chachado. No chachado músico, os cangaceiros alteram a célula rítmica do baião, onde a nota forte se dá na terceira nota do segundo compasso, e eles alteram isso para a primeira nota do primeiro compasso. Então, Luiz Gonzaga diz: eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Então, isso é a marcação do baião. E o Zé Ramalho, por exemplo, vai fazer corria nos anos 30, no Nordeste brasileiro. Notem que a pancada forte já vem na primeira, diferente do baião, que vai para a terceira do segundo compasso. Eles alteram isso e criam a dança. Na dança vai estar presente o dionisíaco e, em seguida, a gente vai falar sobre o cangaceiro performer. Aqui, a performance aparece como prática corporal de atuar no campo social, mas que possui características da performance artística. Temos o performer brincante e a performance guerreira, e vamos depois falar dos desdobramentos da estética do cangaço. Aí vai aparecer o cinema do Glauber Rocha, vai aparecer Zuzu Anjo, vai aparecer Chico César, Lenine, Luiz Gonzaga, etc. E vamos concluindo dizendo que a estética do cangaço ela remixa a tradição, ela faz um remix da tradição, ela é uma transgressão de fisionomia arcaizante e se enquadra dentro daquilo que o senhor Luiz Camilo Osório chama de legados e deslocamentos da tradição. Então, esse é o trabalho sobre a estética do cangaço, que na SAF aparece como a moda cangaceira. Eu poderia utilizar só mais 30 segundos, Juan? Assim, agradecer demais aquele início, que estou ainda emocionado, de revê-los, está certo mesmo, pela tela, principalmente aos que eu me referi, com quem tive contato, né, mais próximo em tudo, inclusive pelos botecos da Gávea, né, e etc., desde o Rodrigo, o Felipe Gal, o Felipe Amâncio, etc. Então, muito bom revê-los e tomara que essa pandemia passe logo, que Bolsonaro caia, que coisa desse tipo aconteça, que possamos nos reencontrar. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Luciano. Bem, eu vou compartilhar aqui a tela. Já pode começar? Então, pode começar. Só vou te anunciar. Beleza. Então, agora é o Ronaldo Pérez Júnior com a difícil de gestão do ressentimento. Perdão. Pode começar, Ronaldo. Pode ir? Vamos lá. Peraí. Um minuto. Tem que fazer
fazer aqui. Vamos lá. É isso assim. Tá. Enfim, em primeiro lugar, eu queria... boa noite para todo mundo. Gostaria de agradecer a organização da SAF e a todo mundo que está assistindo essa fala. São, nesse momento, 36 pessoas. Eu acho que é um número que eu nunca tive tanta gente falando, ouvindo eu falar. Eu acho também muito importante esse espaço, né, que a gente pode expor o que está pensando e saber se está fazendo algum sentido, ou se a gente está andando em círculos, ou, sei lá, até ouvindo vozes quando está falando sozinho. A parte da filosofia é muito curioso nisso, né, porque a gente fica muito falando consigo mesmo. Eu espero corresponder ao tempo dedicado de vocês aqui. Eu gostaria também de falar que nessa primeira parte, essa apresentação é uma parte da minha pesquisa para a tese. Só uma partezinha, a tese é um pouco maior do que isso e tal, e ainda está muito no início. Ou seja, qualquer ajuda é mais do que bem-vinda, ela é esperada. Vamos lá. A questão que eu vou tratar, como eu disse no primeiro slide, é sobre o ressentimento. E a gente vê nesse gráfico do Google que nos últimos anos o ressentimento voltou a figurar como um termo discutido até mesmo no mundo real, fora das universidades, principalmente associado à questão política. O ressentimento virou uma ferramenta para tentar entender a ascensão do que está sendo chamado de extrema-direita, neofascismo, outros termos congêneres. Exemplo disso é esse pico em novembro de 2016 da expressão Resentment Politics, política do ressentimento. Não é coincidência, foi exatamente no mês seguinte da eleição do Trump para a Casa Branca. O pessoal correu para a internet, mais ou menos nesse sentido, em busca de uma explicação da catástrofe do que estava acontecendo. Um procedimento absolutamente comum, como se pode ver. O que também é válido destacar aqui é que nesse gráfico a expansão, que a expressão não diminuiu depois da eleição do Trump. Desde a eleição dela, o nível de procura está em um outro patamar comparativamente com antes disso, tendo só diminuído recentemente. Eu não acho que seja coincidência. Mas o ressentimento não é apenas uma questão americana ou dos países de língua inglesa. Na França, por exemplo, apareceu esse livro da psicanalista francesa Cynthia Fleury, Sigil Amer, Guerre du Ressentiment, algo como Aqui jaz o amargor, a cura do ressentimento, em que ela faz, no segundo capítulo especificamente, uma tentativa de associar o ressentimento com o fascismo, pensando aqui como conceito. E o ressentimento também não é uma questão só dos países do norte global. No Brasil, após a vitória do Bolsonaro, em 2018, colunas de jornal e também artigos acadêmicos começaram a associar essa ascensão com o ressentimento. Livros também foram relançados, como esse aqui, da psicanalista Maria Rita Kell, que faz uma sistematização do conceito, tentando aproximá-lo de termos da psicanálise. Esse livro tinha sido lançado pela primeira vez em 2004 e estava fora de catálogo. Ano passado, a Boitempo aproveitou o gancho e colocou de novo para o jogo. Outros livros aqui no Brasil também abordam o tema, como esse aqui do professor de literatura Idel Velar, lançado este ano, que tem, entre outras coisas, associa a ascensão do bolsonarismo a um ressentimento gerado no lulismo. Esse reaparecimento do ressentimento como ferramenta para entender a política de extrema-direita veio se juntar a um palpite que eu tinha na investigação sobre essa frase aqui do Deleuze e Guattari. Existe no fascismo um niilismo realizado. Foi essa frase que me trouxe de volta para a filosofia em 2018. É ela o centro da minha pesquisa. Quando eu a li, fiquei pensando que tinha algo a se explorar, uma pesquisa para se entender a relação entre fascismo e um tipo de niilismo. Niilismo que foi sempre um tema que me interessou. O niilismo, que aparece principalmente em três figuras, como diz Deleuze no seu livro sobre Nietzsche: ressentimento, uma consciência e ideal ascético. De certa forma, eu acho que os três termos estão debaixo do guarda-chuva conceitual do ressentimento, sendo apenas faces diferentes do mesmo conceito. Nessa apresentação, eu vou focar bem mais no ressentimento, que é um termo bastante associado com Nietzsche pelos comentadores atuais, como mostra esse livro aqui, aliás, lançado em 2018. Por que essa associação entre Nietzsche e o ressentimento? Porque Nietzsche teorizou conceitualmente o ressentimento na genealogia da moral. Nessa obra seminal, o Nietzsche diz que o ressentido sempre se sente vítima, muitas vezes de forma imaginada, criada ou fantasiosa. Ele, o ressentido, não consegue sair dessa posição de passividade, não consegue agir, tomar as rédeas da própria vida independentemente. Sendo vítima, ele não consegue se vingar e fica remoendo, guardando rancor, sem conseguir digerir a agressão recebida. Mas durante a investigação, eu percebi que Nietzsche não foi o primeiro a falar sobre ressentimento. Eu não fiz uma pesquisa extensiva, mas vi que dá para encontrar, por exemplo, uma menção ao ressentido ainda em Homero, logo no início da Ilíada.
E aqui também vemos em Aristóteles, na retórica, na parte que ele cita o que ele considera como os afetos, as paixões que devemos valorizar. E repara que ele diz que amamos, por exemplo, aqueles que não guardam rancor nem ressentimento. Porque assim, aliás, que age, olha que interessante aqui, o homem de bem. O que não deixa de ser bem curioso, para dizer o mínimo, essa expressão hoje em dia. Antes de passar adiante, é interessante também sublinhar a palavra que Aristóteles usa para o que nós traduzimos aqui como ressentimento. Essa aqui, que eu não vou me arriscar, não. Se alguém quiser falar em grego, fique à vontade. Mas se fizermos uma tradução ao pé da letra, que eu pedi para a Flora, na verdade, uma colega nossa, ela que fez, percebemos que o tal termo está dentro de uma leitura nietzschiana, né? Aqueles que lembram os males. Mas o que Nietzsche fez, então, para se tornar uma referência incontornável quando o assunto é ressentimento? Bem, ele, diferentemente dos casos anteriores, ele pensou o ressentimento como uma experiência coletiva ou histórica. O afeto sai de uma relação pessoal, individual, e entra no ambiente do grupo em que estamos inseridos. Ou seja, e aqui eu sugiro uma primeira hipótese, ele pensa o afeto politicamente. Para isso, ele faz uma genealogia do conceito, associando o ressentimento à história do Ocidente judaico-cristão. Segundo Nietzsche, ao longo da história, o ressentimento saiu de uma posição desprezada para algo que é muito valorizado, para aquilo que fornece os fundamentos para criar os valores da sociedade. Ideais como fraqueza, vitimização ou passividade, antes vistos com desdém e até mesmo repugnância, foram aceitos socialmente, foram, em uma palavra, normalizados, se tornaram, de certa forma, uma norma. Por que isso que Nietzsche fala sobre a mudança do que seria bom ou ruim? Por isso que Nietzsche fala sobre a mudança do que seria bom ou ruim. Ou seja, há uma espécie de virada do que é considerado um homem de bem. Eu faço uma brincadeira aqui com a expressão, mas a ideia de homem de bem é impossível ser pensada dentro do Nietzsche, né? Porque ele é um cara que pensa para além de bem e mal, né? Como a gente sabe. O ponto aqui é dizer que, para Nietzsche, foram os homens fracos, ressentidos, que começaram a dizer o que seria o bom. E como ele fez isso? Por meio da mudança na forma como construímos os valores que fundam a nossa moral. Se o que Nietzsche considera como uma moral nobre nasce a partir de si mesmo, independente de alguma acusação ou relação positiva ou negativa com o outro, a moral escrava é exatamente oposta. Só age, e quando agem, numa segunda categoria. Sua ação é, no máximo, uma reação. Não acho que Nietzsche está tentando defender aqui um individualismo extremo, ou ainda pior, está defendendo a exclusão dos fracos, numa leitura que fez muito a cabeça dos nazistas, como o André até mencionou anteriormente. Eu vejo aqui, eu vejo sempre dizendo que estamos em correlação com outros seres. E isso, para ele, é sempre uma disputa de poder, ou como ele chama, né, de vontade de poder. Ou seja, não vivemos em separado, isolados no mundo. Isso nem existiria. Vivemos dentro de um mundo em que estamos sempre esbarrando nos outros. Os valores nobres, assim, aparecem a partir de uma boa digestão dos encontros que sempre vamos ter com outros seres, com esses outros seres, em que o que nos atingiu se transforma, de certa forma, em nós mesmos. Enquanto, do outro lado, a moral escrava, ou ressentida, ou fraca, não consegue ignorar a presença do outro na hora de criar os seus valores. É sempre a própria negação de si, remoendo esses encontros com os outros. A moral escrava sempre cria os seus valores a partir de uma vingança não realizada, que, como diz Homero na passagem que eu encontrei, guarda a ira no coração. Então, já dá para entender aqui o que eu quero dizer como ressentimento ou ressentido. Como vimos, o ressentido é aquele que se acha uma vítima eterna, muitas vezes de maneira fantasiosa, como um perseguido pela sociedade. O ressentido sofre da doença da perseguição, como escreveu Fleury, e essa perseguição o liberaria para revidar violentamente. Isso porque o ressentido é, na sua própria visão, sempre o primeiro a ser agredido. Mesmo que Fleury fale em revidar, o que é um pouco diferente do que falamos até agora, o ponto aqui é que, mesmo que ele reaja, ele não deixa de ser ressentido, se sentir ainda a vítima. E é fácil ver isso na perseguição dos neofascistas a grupos minoritários. A agressão às mulheres é porque elas merecem. A perseguição à comunidade LGBT+, é porque eles não se comportam. O massacre à população negra é porque eles são perigo. Em algum grau, essa doença da perseguição me lembra o que Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças.
Para Freud, os alemães do período pré-guerra se sentiam muito incomodados com a presença de judeus em locais em que eles não eram esperados, e isso teria sido um dos combustíveis para o nazismo. Os alemães faziam questão de manter uma distância em relação aos judeus para continuar com a sua identidade superior, diferenciada, intacta. A esse procedimento, a Maria Rita Kell associa com o desespero da classe média brasileira quando pobres e pretos começaram a frequentar universidades, aeroportos e outros espaços antes associados com a elite. Agora, os traços de distinção não eram assim tão óbvios. Além desses, há também outras formas de entender o ressentido, como um igualitarismo repressivo, mencionado por Adorno, que tem uma pegada muito parecida na minha leitura com o chamado ideal ascético nietzschiano. A intenção dos regimes baseados no ressentimento é sempre achatar qualquer tentativa de parecer diferente. Quem se destacar merece ser cortado, eliminado. Adorno menciona aqui, aí aspas do Adorno, o snob, o intelectual, o hedonista sempre são atacados, fecha aspas. E dá para entender um pouco melhor a perseguição às universidades e centros de pesquisas pelos governos de extrema-direita ao redor do mundo. E isso acontece porque os ressentidos fariam parte de uma fraternidade dos comprometidos com todo tipo de humilhação. E essa é uma frase do Adorno mesmo. O ressentido também é um reprimido libidinal, como escreveu o psicólogo austríaco Wilhelm Reich, e o que também ajuda a entender a ligação com o ideal ascético nietzschiano. Reprimido libidinal, nesse caso, quer dizer, o ressentido jamais coloca em ato seus desejos, porque na sua visão, na visão do ressentido, ele é impedido por alguém, e esse alguém é sempre mais forte do que ele. O ressentido, assim, não consegue se livrar, sempre se apagando. Depois, o ressentido ainda vem cobrar por esse desejo negado, de quem, na opinião dele, o impediu de viver essa fantasia. É parecido com a covardia moral de Freud. Reich fala também de uma aceitação voluntária da escravidão. O homem ressentido, mas que se pensa como um forte, tem no líder, que pode ser tanto um Führer ou um mito, uma identificação direta. Esse indivíduo, como explica Fleury, acredita fazer parte da raça dos mestres e ser conduzido por um gênio. Acho que não precisamos de exemplos no caso, né? É o mesmo processo, a Maria Rita Kell acrescenta, que comete, por exemplo, um empregado que se orgulha de obedecer às ordens de um patrão importante, que ele considera importante. De toda forma, no fundo, o que une todos os ressentidos é uma ruminação do passado. Um inconsciente reativo, aquele do homem ressentido, é um sistema digestivo, vegetativo e ruminante, como diz Deleuze. Tal frase lembra outra da Fleury, em que ela defende que ressentimento é ruminação, em aspas da Fleury agora. Qualquer coisa que se moe e se remói, com, aliás, essa amargura característica de um alimento exaurido pela mastigação. O ressentido é uma pessoa com dificuldade de digestão. Por fim, eu gostaria de deixar algumas especulações, algumas hipóteses à guisa de conclusão. Todas elas carregam algum grau de polêmica involuntária, porque o assunto não é, como diria Nietzsche, moralista. Não é fácil determinar um certo e um errado eternamente, o tipo de comportamento que deveríamos seguir. Estamos sempre com o bafo do ressentimento no pescoço e precisamos ficar alerta. O primeiro ponto é: o ressentimento é ambidestro. Apesar de toda a associação com a extrema-direita feita ao longo da apresentação, o ressentimento não tem uma coloração política anterior. Qualquer um de nós está sujeito a ele. E dá para dar de exemplo algumas situações. Quando olhamos para um passado que é sempre idealizado e o queremos copiar. Ou quando nossas práticas políticas deixam de ser propositivas, deixam de ser ativas, de tomar a frente das ações, só para ficar reagindo. Ou quando ainda não saímos nunca da posição de vítimas e sempre é um grande culpado por nossas faltas, mesmo as atuais. Então, seria possível perguntar, qual é a peculiaridade da chamada extrema-direita, quando o tema é especificamente o ressentimento? Para responder, eu vou lançar mais uma hipótese braba aqui. Eu diria que os fascistas de todos os tempos são vistos mais frequentemente operando no registro do ressentimento. Se reparar nos exemplos que eu dei agorinha, todos eles são também aplicáveis para a extrema-direita. Pense na exaltação de um passado mítico, que há, por exemplo, no Make America Great Again, ou na adoração pela ditadura militar no Brasil, ou ainda mais loucamente, como até o Adam mencionou, as defesas apaixonadas pelas cruzadas. Ou como políticos como Bolsonaro e Trump geralmente não propõem nada,
apenas colocam as culpas das suas inações em outros atores, como os comunistas, o Fórum de São Paulo, os gaysistas, maconhistas e por aí vai. Isso me leva ao segundo ponto. Qual seria, então, a diferença entre memória e ressentimento? Como escapar da armadilha de ficar remoendo o passado eternamente? Eu suspeito, e novamente aqui é uma hipótese a se elaborar melhor, que a segunda consideração intempestiva do Nietzsche, aquela que tem um subtítulo sugestivo de da utilidade e desvantagens da história para a vida, trabalha bem esses limites. Resumidamente, e novamente aqui é uma hipótese a se elaborar melhor, que a segunda consideração intempestiva do Nietzsche peraí, perdi aqui. O Nietzsche menciona 3 tipos de história nesse livro: a monumental, a tradicionalista e a crítica. Não dá para esmiuçar cada uma delas, mas o ponto principal é que a memória precisa saber guardar, mas também esquecer. Mirar no passado, mas também virar os olhos para o porvir. Estar preocupado com o que foi, mas se mostrar aberto para o que vem. E esse tipo de jogo é feito caso a caso, o que também nos carrega para a terceira hipótese: a força ativa do esquecimento. Isso quer dizer pensar no esquecimento não como uma posição voluntarista, como se a memória fosse uma múmia de um museu carcomido, cheio de pó, que de vez em quando retorna no sarcófago para nos assombrar, mas como algo que trabalhamos, elaboramos para usar um termo caro à psicanálise, para entender nossas agruras, não para torná-las algo do passado, que acabou e não volta mais, ou que pelo menos a gente espera que não voltasse mais, mas para torná-las parte do que somos hoje, como cicatrizes que nos compõem e, como diria o Nietzsche, nos engrandece. O ressentido, como vimos, não quer resolver o problema, não quer sair da posição de vítima, se tornar dono da própria vida. Ele quer repetir, ele quer ficar sempre no mesmo lugar, como se aquela dor, mesmo que às vezes insuportável, fosse parte da sua própria identidade. Uma espécie de gozo aí, para usar outro termo da psicanálise. Deleuze fala que as marcas de uma agressão que porventura sofremos devem ficar no inconsciente, que ele associa, como até o Adamo falou anteriormente, com criação, com desejo, com o novo. Não num consciente que fica pesando e não consegue ser digerida. O esquecimento, assim, tem que ser visto como uma força ativa que separa esse tipo de memória da consciência. Para dizer uma frase de efeito, só esquecemos para poder lembrar. Ou como escreve Nietzsche, no iníciozinho da segunda parte da Genealogia da Moral, não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, nem presente, sem o esquecimento. Obrigado, é só isso mesmo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos que participaram aqui da apresentação. É ótimo, sempre ótimo ouvir e poder tematizar de alguma forma com o local em que estamos, né, o Brasil, e essa necessidade, e trazendo essa importância para até pessoas que estão pesquisando em outros locais, eu, por exemplo, essa necessidade de sempre voltar para cá. Agora vamos passar para as perguntas. A primeira pergunta é do Felipe Amâncio. Por favor, Felipe. Oi, boa noite, pessoal. Então, Luciana, a pergunta para você. Muito bom te ver também depois de todo esse tempo. E a pergunta, na verdade, eu pensei, né, durante grande parte da sua apresentação, né? Porque eu me lembro que quando você começou lá em 2017, o projeto era pensar a estética do cangaço a partir das categorias kantianas de Dionisíaco e Apolíneo. E aí, durante grande parte da sua apresentação, eu não ouvi você falar mais sobre isso, né? Só bem no final, que aí você pontuou. Aí eu queria saber se você reorientou sua pesquisa, como é que foi isso? Oi, Felipe, beleza, obrigado pela pergunta. De fato, em 2017, né, inclusive no título do projeto apareceu Apolíneo e Dionisíaco no próprio título do projeto. E com o andar da carruagem, foram acontecendo algumas mudanças e tal, e os conceitos permanecem ainda de Apolíneo e Dionisíaco. Na apresentação de hoje, eu acredito que por conta dessa certa desorganização minha, né, levei muito tempo falando sobre toda a pesquisa, desde o Péssovos para pensar no cangaceiro, até
a questão da tradição e transição e tal, e quando eu me referi à moda e à dança e à música, que é onde iriam aparecer os dois conceitos, é onde aparecem na pesquisa os dois conceitos de Apolim e Dionisíaco, na dança, na música e principalmente na performance, no cangaceiro performer. Eu coloco na pesquisa que os elementos apolíneos estão presentes tanto na figuração do chapéu como da própria vestimenta, e trabalho com um conceito que eu estou propondo de corpo suporte, né, de corpo suporte, onde a vestimenta seria essa espécie de tela, e a música aconteceria nos momentos tanto de paz, que eram raros, né, quando eles eram brincantes. É bom lembrar que os cangaceiros, em sua maioria, todos eles eram jovens, tá certo? O Lampião, quando ele é morto, ele tinha 38, 39 anos, e alguns deles ingressaram no cangaço com 12, 13 anos, como é o caso do Volta Seca. Curisco vai com 20 e poucos, né? Dadá, essa raptada pelo Curisco, ela tinha 13, 14 anos, e quando ingressa no cangaço ela tem 17, a maioria 17, 19, 20, 22 anos. E a gente vai encontrar dentro da literatura eles participando de festas, de folguedos, de sambas, de rodas de coco, etc. E eles sempre que tinham essa oportunidade. E tinham alguns cangaceiros, como, por exemplo, o Vitirana, que era repentista, que era cordelista, o próprio Lampião escrevia, sabia tocar sanfona, etc. Dizem que ele não cantava muito bem, né? Ele não seria um The Voice do cangaço, mas ele arriscava algumas notas e tal. E nesse momento em que eles estavam dançando, tendo a caatinga verde ou acinzentada como cenário, essa paisagem, se dava esse encontro dos elementos do Apolim e do Dionisíaco dentro dessa performance, não a performance como aconteceu com os movimentos vanguardistas, nem nos anos 60 e 70, mas uma performance enquanto uma prática social de inserção do grupo no lugar onde eles estavam. Então, os dois conceitos de Apolim e Dionisíaco eles permanecem, porém, nesta caminhada, eu entrei em contato com outra gangue, né, que foi a gangue do Walter Benjamin, tá certo? Então, ele apareceu, né, nessa história por conta até do próprio início do trabalho, que tem essa pegada sociológica, antropológica e tal. Então, o Walter Benjamin foi encaminhando nesse sentido a discussão, e pegamos o conceito de aura, mas propondo no cangaço uma espécie de movimento inverso. No momento em que ele falava que estava acontecendo essa desauratização da obra de arte, eu estou apontando que os cangaceiros realizavam uma espécie de auratização da obra de arte, tá certo? Aí isso é bem mais complexo, tem mais textos no trabalho e tudo, de modo que esses dois, aí depois aparece o Arthur Danto, que eu vou utilizar o conceito de arte do Danto, inclusive, e de certo modo, aspas, justificando a inclusão desse material, não somente como elemento estético, mas como manifestação artística, e foi aparecendo... depois o Rancière vai surgir depois para falar desse elemento político presente dentro da performance. O Nietzsche permanece com essa força total, como se fosse assim o avô desse grupo, né? Depois apareceu o Walter Benjamin como esse filho mais adiantado na pesquisa, e depois Dante, Rancière e outros que estão ganhando uma certa força. Mas eu fechei a porta, a cancela, já que a defesa vai ser agora, tá certo? Então, tem alguns que estão acenando para mim, eu estou... Para utilizar um termo da moda, eu estou cancelando esse pessoal, tá certo? Esses que estão acenando, e vai ficar basicamente Nietzsche e Walter Benjamin principalmente, e Dante e Rancière vão aparecer também no trabalho, utilizando as manifestações artísticas, a dança, a música e a moda. E no caso da moda, tem um momento específico para falar do chapéu, como esse momento de auratização, e como também o chapéu como metonímia do cangaço. Metonímia é o sinédoque do cangaço, mas Nietzsche ainda permanece com essa força. Pena que não deu tempo, né, para falar mais sobre ele. Valeu, Felipe. Bom rever, cara. Obrigado, Felipe, Luciano. Agora a pergunta da Jéssica. Oi, gente. Na verdade, não tem nenhuma pergunta específica, assim, acho que a minha pergunta já foi respondida era para o Luciano, e com essa sua resposta para o Felipe já estava encaminhada. Eu queria saber também em que momento da pesquisa você estava, mas pelo que eu entendi, você já está aí no final, nos 47 do segundo tempo. Na realidade, eu estou naquela etapa em atraso com o orientador. Pronto.
Que é esse momento que todo mundo chega, né? Exatamente. Todo mundo chega, a gente compartilha esse momento, tá Eu- tranquilo. quando eu sei que o Camilo está em algum lugar, eu fujo daquele lugar, tá certo? Perfeito. Mas acredito que esse mês eu consigo enviar para ele. Sim. Então, e é isso, assim, eu achei, de algum modo, foi uma mesa sobre Brasil, né? A gente já sabia que seria, mas foi muito legal que ficou, assim, o par arte e política, né? Adamo e Ronaldo falando mais a partir da política e André e Luciano a partir da arte, né? Mas também, enfim, era só para perguntar mesmo, para falar isso que eu achei, né? Que era uma mesa de arte política. Jéssica, só uma coisa que eu queria saber depois do Adamo, se ele vai disponibilizar o trabalho dele e tal, como é que vai ser, porque eu achei bastante interessante e gostaria de fazer uma leitura bem mais atenta. O Ronaldo, se o André, se vão deixar em algum link, algum ponto, para que a gente possa A SAF encontrar. publica na Analogos, né? Na Análogos, Então pronto, beleza, aguardar. Arte, política e limões, exatamente. Mas, enfim, essa para parabenizar. Cinema, aspirinas e urubus, né? Eu tinha essa curiosidade, assim, porque achei que, enfim, Luciano, sua pesquisa está muito robusta, né? Muito, muito, muito forte, assim, com muitos elementos. Então, parece mesmo de quem está muito avançado no projeto. E aí, uma brincadeira, assim, porque já que está falando da estética do cangaço e o chapéu, né, como essa metonímia dessa estética, teve esse caso, né, da vencedora do Big Brother Brasil, da Juliette, que o emblema dela é tanto cacto, né, que ela chama a torcida dela de cactus, e ela também tinha um chapéu que ela ficava sempre fazendo referência, né? Então também tem aí um resgate de uma estética do cangaço, se tornou da um indústria símbolo, cultural, né? Enfim, não sei se você pensa alguma coisa sobre isso. Sim, é verdade, se tornou um símbolo. Assim, a minha maior surpresa, é claro que foi um jogo de marketing, mas a minha maior surpresa é que eu fui a um show do Guns N' Roses aqui em Fortaleza e na entrada do show o Axl aparece com um chapéu de cangaceiro, né? Então foi um delírio, né? Todos os nordestinos lá, roqueiros, né? Heavy metal do senhor, né? Como diria o Zé Cabaleiro. Então se tornou um símbolo. E numa pesquisa feita por alguns jornais da região Nordeste, a marca, o chapéu de cangaceiro primeiro, a jangada do Ceará segundo, tá certo? Então são os símbolos mais fortes que aparecem como quando se fala de Nordeste. E em termos de culinária, aliado a isso é o cuscuz, né? Então, o Felipe Gal vai vir para o Nordeste brevemente, então vai ter que se acostumar com essa culinária daqui. Obrigado, Jéssica, Luciano. Agora vamos para a pergunta da Priscila para o Adamo. Priscila, se você quiser fazer a sua segunda pergunta, talvez, não sei, talvez possa ser respondida, mas se aproveitar agora, vamos lá. Posso? Pode. Beleza. Então, vou perguntar. Mas aí, como é que eu faço? Pergunto para o Ronaldo e para o Adamo junto? Ou pergunto e eles respondem? Pode ser, pode ser. Beleza. Para o Adamo, eu queria perguntar se começou sua fala. Não, primeiro deixa eu agradecer, obrigado a todo mundo que falou, obrigado a vocês mais uma vez por esse espaço da gente poder conversar aqui. Então, primeiro, obrigado. E agora sim, para o Adamo, eu queria perguntar que você começou sua fala falando um pouco da questão do desejo, né, e sobre como Deleuze e Guattari eles pensavam esse desejo relacionado aos fascismos e enfim, de certo modo, aos regimes totalitários, no resgate de um mundo perdido. Mas eu queria perguntar assim, como que você vê, de certo modo, e você, em algum momento da sua fala, por um tempo da sua fala, me pareceu que você estava analisando, por exemplo, o bolsonarismo como um regime conservador. E aí eu acho que tem um problema muito sério, porque eu acho que esse regime é um regime que ele fala uma coisa, há uma dissonância muito grande entre o discurso pronunciado e a ação do regime, né? Então, embora ele se diga um regime conservador e que, de certo modo, quer recuperar valores supostamente tradicionais, o que a gente vê na prática é que
eles não conservam absolutamente nada, não tem nada, nem do ponto de vista da terra, nem das pessoas, nem dos valores, enfim, nada está sendo conservado nesse regime, né? Então, a minha pergunta é como pensar no bolsonarismo como um regime conservador, quando na prática é um regime puramente destrutivo de absolutamente qualquer coisa, né? Daqui a pouco não vai haver mais nada. E para o Ronaldo, eu queria perguntar se ele conhece aqueles fragmentos do Nietzsche, um conjunto de 4 livros de fragmentos póstumos do Nietzsche, que ali tem, no 4º volume, tem uma coisa muito interessante, que o Nietzsche vai falar que o ressentimento é uma virtude. Eu acho que é o único lugar que eu já li o Nietzsche falar isso. E por que é uma virtude? Porque o ressentimento ele vem da elevação de uma moral de escravos. Então, ele vem aí desse espírito de vingança que o Nietzsche vai pegar na genealogia da moral, vai pegar no Zaratustra, e, a partir desse espírito de vingança, por ele ser o patos próprio dessa moral de escravo, o Nietzsche vai enxergar que isso é uma virtude desses tipo de ser humano que ele considera mais baixo, né? Eu acho que talvez fique mais interessante assim, a sua pesquisa, né? Pegar... Era só isso. Adam, começa você. O microfone, Adam. Eles são, assim, não são conservadores. Conservador mesmo é o DEM, esses partidos fisiológicos clássicos querem manter a estrutura político-oligárquica desde sempre. Eles querem fazer uma revolução conservadora. Inclusive, o MBL, quem diria, foi justamente quem falou: estamos saindo do governo porque eles não são conservadores, querem fazer uma revolução. Né, que é uma revolução conservadora. Esse termo vem de um grupelho paramilitar na República de Weimar, que depois emergiu no partido nazista. Né, que justamente não é só conservar as coisas, é fazer uma revolução para que as coisas, tal como elas devem ser, e não são mais, por conta da corrupção moral, da generação dos tempos, elas voltem ao seu devido lugar. Né? Isso gera imediatamente destruição, né? Porque é uma revolução que não visa criar nada novo, mas resgatar o que é perdido. Bem, como é que eu imagino isso? Uma imagem que eu trabalho isso no curso, para a gente ver, entender isso. O fascista está andando, ele chega numa cidade. Aí ele vê nessa cidade as pessoas vivendo de um jeito, vê a crise, ele passa pelo ressentimento, ele fala, não, né? Debaixo dessa cidade há uma cidade mais verdadeira, há uma cidade mais bela, uma cidade onde as coisas estão nos devidos lugares. Então, como é que a gente faz? Tem que destruir toda essa cidade aqui em cima para chegar nessa cidade lá embaixo. Aí destrói uma camada da cidade. Aí vê, não é o suficiente. A cidade de verdade, a cidade pura, com seus valores, mas está em outra camada. Aí destrói mais uma camada. E vai assim, infinitamente, à procura desse lugar perdido, dessa nova ordem, né? E é isso que o nazismo meio que fez, e o fascismo também, guerra, 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 destruição, 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 para poder limpar o terreno e emergir a ordem natural cósmica, né? Que para o nazismo, por exemplo, era a raça pura, para o fascismo italiano era o passado glorioso de Roma, e também a raça, né? Também, mas em menor medida. É isso, né? E é o que o Bolsonaro falou logo no início do governo dele, né? Eu vim aqui para destruir. Ele falou, tem que destruir mais coisas do que eu vou fazer. E a ideia é essa, destruir as estruturas, sobretudo as estruturas constitucionais de 88, como frisou o Safatli, para fazer emergir essa ordem perdida. E no imaginário do bolsonarismo, essa ordem perdida não diria que ela é muito fechadinha, né? que não é um movimento que tem muita coesão ideológica, apesar desse termo habitar, em geral, a ditadura, né? Que era justamente um tempo em que era Bang Bang, faroeste, caboclo, não havia regulação ambiental, coisa nenhuma, assim, repressão a todo tipo de movimento minoritário, não tinha LGBT, não tinha direitos... Até tinha alguns direitos das mulheres, mas enfim, a família patriarcal dominava, e alguns mais radicais à volta da Idade Média, sistematizado pelo tradicionalismo do olavismo. Né? Então, eu destruí para fazer emergir essa ordem perdida, né? Que está muito aí. Mas que realmente é um estado suicidário, assim, está destruindo tudo, inclusive as próprias condições de reprodução da estrutura oligárquica do Brasil. Né? Até isso, porque se você queima a Amazônia do jeito que está, acabou o agronegócio, a galera está indo lá.
queimando. Se você faz esse neoliberalismo selvagem de destruição do aparelho de Estado, você acaba também, em certa medida, destruindo as estruturas que permitem a dominação oligárquica também, né? Então fica um movimento meio suicida e agora está crescentemente enfrentando até uma resistência de setores, né, das elites que estão vendo, porra, se ele destruir tudo, vai acabar destruindo as condições da nossa própria dominação, né? Tanto que fica essa coisa das elites estarem tanto divididas, né? Um dependendo do bolsonarismo, outros querendo justamente conservar e vendo ali um perigo, né, nessa revolução. Mas eles, os bolsonaristas, veem como revolucionários para resgatar essa ordem. As placas de manifestação falam isso, a retórica do Olavo, do Fábio Van Garten, sim, são os revolucionários, né? E essa revolução é em nome de valores conservadores, né? São os conservadorismo, mas no fundo não é conservadorismo, não quer conservar nada, quer destruir para fazer emergir uma ordem perdida. Então são revolucionários e tal, por isso que entra atrito com as forças verdadeiramente conservadoras, né? Que tipo o Renan Calheiros e tipo o Rodrigo Maia, eles são conservadores mesmo, querem conservar as relações ali, tipo, fisiológicas, políticas, econômicas que manteve eles no poder durante 500 anos. Enquanto o Bolsonaro, em nome dos mesmos valores que eles, a princípio, livre mercado, família tradicional, caralho, tá, tipo, fazendo uma revolução que tá destruindo tudo, em nome desses mesmos valores, né? E essa, a diferença, o Andy Brown analisa isso com o Trump também. E aqui no Brasil, o Sofatli não tematiza tão claramente a diferença entre conservadorismo e status suicidário, mas os textos dele têm esse elemento também. Eu espero ter respondido. Bem, então, eu conheço os fragmentos, mas eu não tinha visto exatamente esse que ele fala do ressentimento uma virtude. Mas, assim, por exemplo, o Nietzsche, o Deleuze, quando fala sobre o ressentimento lá naquela obrinha dele, Nietzsche e a Filosofia, ele coloca muito mais camadas do que seria o ressentimento. Ele nunca diz exatamente que é um problema. Assim, mas eu acho que numa apresentação as coisas ficam sempre mais preto no branco para tentar a comunicação ser mais direta. Mas eu acho que é exatamente isso. Não é exatamente uma virtude. Eu acho que também é complicado entender isso. Eu acho que talvez tem que entender a perspectiva pelo qual ele está falando que é virtude, mas acho que tem uma relação de positividade, uma relação de reação com um tracinho que o Nietzsche fala. Eu acho que tem é mais complexo do que simplesmente colocar num cantinho. E tem uma coisa muito interessante sobre isso, que na tradição, nesse livro de 2018, que saiu agora sobre ressentimento ligado ao Nietzsche, eles fazem, enfim, foi escrito em inglês, e eles, logo de cara, na introdução, eles fazem uma diferença entre a ideia de ressentimento escrito em inglês e a palavra em francês, porque em alemão, aparentemente, não tinha essa palavra. Foi o Nietzsche que trouxe para o alemão a palavra do francês. E quando os ingleses, ou de língua inglesa, falam sobre o Nietzsche, eles usam o francês com 2 S. E quando eles querem falar em outro sistema, que eles diriam que o ressentimento com um S só seria uma coisa do tipo uma lembrança daquilo que precisa ser lembrado necessariamente para depois mudar. E aí eles associam o ressentimento com 2 S com aquilo como é negativo. Você tem milhares de possibilidades de caminhos para você sair daí. Mas, enfim, é um trabalho imenso o processo. Obrigado pela pergunta. Obrigado, gente. Vamos encerrar, então, por aqui a mesa de apresentação e vamos fazer um intervalo 5 minutos até a próxima palestra. Bom, obrigado. Até.